Boa noite, pessoal. Mais uma live. Vou colocar aqui para vocês o tema da live, né? Olha lá. Peraí. Vamos lá, o tema da live. Hoje a gente vai falar sobre graduação, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre graduação e vamos falar sobre bolsas esportivas. Então, quem tá ligado, quem tem interesse nisso, né, sobre graduação, sobre bolsa esportiva, é um tema que a gente né, há um tempo a gente quer trazer aqui. Tinho só. Aê! Desculpa quem caiu um pouquinho esportiva. Eu tô colocando aqui o tema da live, né? A gente sempre deixa o tema aqui para vocês, porque assim quem entra já fica ligado, sabe do que a gente tá falando, né? E aí também isso fica marcado aqui pro pessoal que vai entrando, para também quando o pessoal estiver vendo essa live depois, como ela fica. Aê! Gente, desculpa, pausou aqui, eu fui adicionar o Ricardo. Conversando aqui com a gente hoje, eu vou pedir para ele se apresentar para vocês. Ele é especialista nisso, em graduação, principalmente Estados Unidos, e ele tem uma vasta experiência com bolsas esportivas para a área de graduação. Então a gente, olha lá, tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Andresa? Olá, tudo Tudo bem? Tá jóia. me ouvindo bem aí? Às vezes dá umas falhadinhas aqui. Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Ótimo, perfeito. Legal. Às vezes a gente tem um probleminha aqui com a internet, né? Principalmente esse monte de live acontecendo e também com a internet, né, gente? Na verdade, é mais problema da internet, não tem nada a ver com o resto das lives. Legal. Mas que legal que ter você aqui. É um tempo que a gente vem falando de fazer isso, né, Rodrigo? A gente sabe a demanda. Ricardo, desculpa. A gente Imagina. sabe a demanda que tem por graduação no exterior, cada vez mais, e ainda mais quando a gente fala de bolsa no esportes, né? O Ricardo, como eu falei para vocês antes, tem uma vasta experiência com isso. A EI Brasil já está há anos no mercado. E para a gente começar esse bate-papo, Ricardo, eu sempre gosto assim que você conte um pouquinho como que você entrou nesse mercado do intercâmbio, como que foi isso para você, né? Claro, E claro. quando que esse bichinho te picou? A gente fala que é sempre um bichinho que pica, né? Então, quando que esse bichinho te picou? Como que foi isso para você? Andresa, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aí de estar conversando com você e com os demais alunos aí que estão entrando na live agora. Vai ser esse bate-papo aí realmente para falar um pouquinho dessa experiência que a gente tem já há alguns anos. Eu vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da empresa, o que a gente faz aqui. Mas tudo começou, eu tinha 17 para 18 anos, né? Como oportunidade de jogar por uma universidade americana. Então acabou vindo um treinador americano para cá, ele me viu jogando, eu era atleta aqui, e ele fez o convite para mim e para mais outros amigos aí para jogar pela universidade lá com bolsa de estudos, pelo futebol. Tá. E eu viajei para Miami para conhecer a faculdade, e naquela época eu não tinha ideia o que era uma universidade americana, não tinha passado na minha mente assim um dia morar nos Estados Unidos, fazer uma faculdade fora. Eu achava que isso era uma coisa muito complicada. O aluno ele tinha que ser um aluno só o aluno nota 10 que teria condição de estudar nos Estados Unidos, ou a família tinha que ser muito rica. Então essa era a mentalidade que eu tinha há anos atrás aí antes de conhecer tudo isso. Conhecer, E né? Você falava exato. inglês, Ricardo? Eu falava Você... bem pouco, porque assim, desde os Tá. 15 eu comecei a fazer inglês fora da escola, né? Mas era aquele inglês que era 2 vezes por Uhum. semana, você não tem tanto foco com relação a morar fora, estudar, então era um pouquinho complicado, porque você fazia inglês 1 hora, 2 horas, né, por dia e depois você já estava falando português, então era bem difícil sem ter realmente um foco aí, né, de estudar fora. Então eu tive que estudar Sim, muito sim. aí para os testes de proficiência, que a gente vai abordar um pouquinho também, né, nesse bate-papo.
E tudo aconteceu muito rápido. Eu tive que passar na prova do TOEFL, do SAT. Eu viajei para os Estados Unidos, conheci a faculdade. Eu falei, poxa, é isso que eu quero. Então, eu liguei para o meu pai, para minha mãe aqui, né, para os meus irmãos aqui, falando, pô, é isso que eu quero da vida. Eu quero estudar numa faculdade americana. E realmente isso me incentivou muito com questão da parte de estudos, né? Porque foi um algo a mais aí para eu me motivar também, né, em questão de estudar mais, de ter notas melhores aí durante o final do ensino médio aqui, para ingressar numa faculdade lá fora, fazer TOEFL, SAT. E eu acabei indo, fiquei nos Estados Unidos durante 6 anos, fiz universidade lá, eu me formei numa universidade chamada Barry University, que fica em Miami, e foi aí onde tudo começou, né? Você se formou em quê? Eu me formei em administração com ênfase em Legal, marketing. legal. Então E aí, foi bem então foi interessante aí aí. que o bichinho te picou. Você viveu isso, né? Toda essa questão da graduação, da bolsa esportiva, tudo isso você viveu, né? Você andou esse caminho, né? Como a gente fala em Sim, sim, inglês, né? sim. É. Eu brinco, eu falo pro pessoal que eu fui o cobaia, né? Se desse Uhum. certo comigo, ia dar certo com os demais, né? Então a gente fez todo esse caminho, esse processo. E quando eu jogava contra as outras universidades americanas, muitos treinadores vinham conversar comigo, né? Falando se eu tinha amigos que jogavam futebol, que eles tinham bolsa de estudos, né? Querendo recrutar esses meus amigos. Só que aqui, como eu passei por cadeira de base aqui, Tá. muitos dos meus amigos, eles queriam ir para os Estados Unidos, mas eles não tinham inglês, eles não sabiam como, eles não tinham alguém para ajudar. E eu tive muita sorte nessa minha ida, porque a esposa do treinador, ela era brasileira. Então, ela me ajudou muito com o Que legal. processo, com a parte de documentação, que eu não sabia nada. Para mim, era tudo um bicho de sete cabeças, né? Fazer uma graduação fora. E ela me ajudou muito também nesse processo, né? Então, eu tive sorte até Legal. com isso. Que bacana. Vai surgindo um monte de dúvida, né, gente? Então, se vocês quiserem ir colocando as perguntas, eu vou voltando, vou falando aqui com o Ricardo, porque eu tenho aqui uma listinha de perguntas, mas talvez vocês tenham outras. Então, por favor, e coloquem aí coraçãozinho para a gente poder entregar essa live para mais e mais pessoas. E, Ricardo, é que nem você falou, né? Na época, você teve uma certa ajuda, uma sorte, porque não era alguém especializada, ela era brasileira, era esposa do treinador e te ajudou, né? E, na verdade, você ficou 6 anos e aí você já voltou e já montou a EI e já foi nessa direção ou a EI veio depois? Como que foi isso? É, foi um. Eu tinha isso em mente e quando eu estudava nos Estados Unidos, eu comecei a auxiliar alguns amigos meus a irem para fora, a fazer essa faculdade no exterior, né? E eu tinha em mente em voltar para o Brasil e ter uma assessoria como essa, em ajudar não Legal. só os alunos atléticos, como também os alunos acadêmicos, né? Quando eu retornei para o Brasil, eu acabei jogando futebol um pouco profissional, acabei morando na Europa também, morei na Romênia, fiquei um ano na Romênia, voltei para o Brasil, aqui trabalhei na Câmara Americana, aqui em São Paulo, na AmCham. Depois trabalhei na Disney aqui também. Quando eu fui fazer Legal. entrevista na Disney, eu não tinha nem ideia, para mim Disney era parque de diversões, eu não entendia o que existia, né, por trás da Disney, os Toda essa bastidores da Disney. corporação. Exato. E para mim foi muito importante esses trabalhos também, serviu como experiência. E assim, as oportunidades que eu tive, tanto na Câmara Americana quanto na Disney, valeu muito essa experiência que eu tive, né, de graduação fora, de falar inglês. Então isso me ajudou muito. Eu tinha a oportunidade de seguir o caminho aqui, em trabalhar com empresas, com multinacional, mas eu sempre tive esse desejo de trabalhar com a parte de educação e também está trabalhando com a parte esportiva, de conseguir conciliar essas coisas. Então foi um desejo meu abrir Legal. a empresa, então a gente começou esse trabalho em 2008, então a gente já está há 12 Uhum. anos aí trabalhando, mandando alunos para fora, para graduação. Então a gente só trabalha com graduação, né? Então a gente é bem específico nisso. Se o pessoal quiser, né, fazer o high school, quiser fazer o curso de inglês, a gente vai, né, conversar com eles aí, passar a bola para você, Andresa, Legal. para dar uma assessoria melhor, mas a gente é bem especializado
com a graduação, e principalmente Estados Unidos, né? A gente também trabalha com outros países, mas Estados Unidos é a nossa experiência, então, de tantos anos aí fazendo esse processo, de mais de 500 alunos, então para a gente não tem segredo. A gente auxilia algumas escolas aqui também de São Paulo, né, nesse processo, que eles precisam dessa ajuda, porque o pessoal confunde muito, vê muita informação de internet e às vezes até de algumas outras empresas, fundações, e fica tudo muito jogado, então parece que é muito confuso esse processo. E na realidade a gente ajuda o aluno aqui a se organizar, a se planejar, a família a se planejar também, para ter essa experiência aí super positiva de fazer uma universidade fora, tá? Legal. É importante isso que você falou, né? Porque, na verdade, gente, eu já conheço o Ricardo há um tempo, né? A gente já, em vários eventos, a gente já se encontrou, já conversou, já trocou ideia, porque, assim, é uma coisa muito séria. E, às vezes, a gente vê algumas coisas aí no mercado, e aí são coisas que a gente fala, nossa, né? A gente não pode se envolver porque a gente está sempre auxiliando nossos alunos de uma forma séria a conquistarem seus objetivos. E a gente tem que ser muito objetivo, muito claro com vocês. E eu vejo muito isso na empresa do Ricardo, essa parceria que a gente está estabelecendo é justamente para a gente trabalhar de uma forma adequada com graduação no exterior e com possibilidades de bolsas esportivas, né? De uma forma realmente profissional, porque o Ricardo tem todo esse know-how, né? E a gente precisa realmente trabalhar com pessoas que têm o know-how para isso. Ricardo, já tem algumas perguntinhas rolando aqui. Eu não Tá, vou legal, esquecer legal. de vocês, gente. Pode deixar que eu vou perguntar. Mas deixa eu te perguntar aí, né? Como que geralmente é o processo para isso? Vamos pensar na bolsa esportiva. Quais Legal. são os pré-requisitos? Quanto tempo antes é bom um aluno começar a ver? Como que seria esse processo, esse passo a passo? Legal. Desde aqui a gente faz as seletivas de futebol, então é uma maneira para a gente filtrar esse público, né, que tem a condição aí de conseguir uma bolsa esportiva. Uma grande diferença do trabalho que a gente faz é que a gente é muito realista com o aluno e com a família durante todo esse processo, né? Se o aluno realmente ele tem aptidão para poder jogar em uma universidade americana ou não, né? A gente não está assim preocupado com quantidade de alunos que a gente vai mandar para os Estados Unidos. A gente está preocupado muito com a qualidade, né? Se realmente esse menino, estou falando da parte esportiva, né? Se Sim, sim. realmente ele tem potencial, se ele tem o potencial para conseguir essa bolsa, né? Qual que seria um custo aí para o aluno estar indo estudar fora. Então, eu tenho alunos aqui que eles têm 50% de bolsa, tem alunos que têm 60, 70, 80, tem alunos com bolsa completa. Só que a gente sempre fala que é muito a questão de meritocracia, né? Quanto Uhum. mais o atleta joga, quanto melhor ele for, mais a quantidade de bolsa que ele vai receber da universidade. Eu não gosto muito de trabalhar também com porcentagem quando eu falo com aluno, com atleta. Eu gosto de falar com valores, então valores fica muito mais fácil para a família também entender se isso é uma coisa que está dentro da realidade da família para iniciar um processo como esse, né? Então não Legal. adianta o aluno vir para cá e falar, não, poxa, mas eu só vou se eu conseguir uma bolsa completa. Eu acho que é importante o aluno ter um custo que vai estar dentro da realidade da família, né? Mas talvez seja um custo parecido com o que ele teria aqui numa faculdade no Brasil, né? Só que lá com uma outra experiência de vida, com uma oportunidade de jogar futebol, o que aqui, infelizmente, as faculdades aqui no Brasil, elas não são competitivas, né? Não tem treinamento, os atletas aqui é bem separado a parte esportiva da parte da faculdade, da parte acadêmica, né? Acadêmica, Lá nos Estados Unidos as coisas caminham juntos, né? Se o menino Uhum. não tem boas notas, ele não pode jogar pelo time da escola, né? Isso é importantíssimo, tá caminhando junto essa parte acadêmica. O incentivo que as universidades dão para os atletas é uma coisa de louco. O menino que joga em categoria de base aqui no Brasil, talvez ele não tenha o que as universidades oferecem lá, né? Então, todo o material esportivo, as viagens, você fica concentrado, você hospeda em hotel. Então, tudo isso daí é custeado pela universidade. E aqui no Brasil, a gente sabe que
a competição universitária, infelizmente, ela não tem incentivo, né? São mais das partes atléticas, que eles promovem festas, enfim, para arrecadar dinheiro, para ter campeonato, para ter jogos, mas é bem diferente do que existe nos Estados Unidos, tá? Legal. Vocês fazem as seletivas, né? Até, pessoal, a gente está conversando para fazer uma seletiva aqui em Bragança e até pensando em outros locais, mas a gente está conversando para isso. Mas estamos nesse momento de quarentena, né, Ricardo? Nesse momento de transição. Neste momento, é possível até mandar um André, vídeo para vocês, né? Travou? posso pedir uma gentileza? Você repete a Claro. perguntinha para que falhou um pouquinho aqui? Lógico, sem problemas. Então, a gente estava falando que vocês trabalham com seletivas e a gente até Sim, está sim. falando de organizar uma seletiva aqui na nossa região, né? Perfeito, perfeito. Que é presencial. Mas nesse momento dessa transição de quarentena, talvez a gente ainda não Sim, consiga. E aí é possível claro, eles claro. mandarem um material de vídeo, não é isso? Para uma Sim, sim. avaliação É um inicial? material. Isso, o material de vídeo para a gente é importante, né? Então, assim, a Tá? maioria dos atletas aí que jogam, né, jogam em clubes, em times, ou aí do interior também, o pessoal tem um materialzinho de vídeo, às vezes a gente sabe que tem uma qualidade maior, às vezes uma qualidade não é tão boa, às vezes é o pai, a mãe que está filmando, e a gente fala, pô, quanto mais profissional for o vídeo, melhor. Só que dá para a Tá. gente ter uma boa ideia, né, quando a gente recebe um vídeo. Então, acho que assim, é um primeiro olhar, né, de uma avaliação de um atleta, até das nossas avaliações, né? Legal. Nós já tivemos meninos que vieram tendo parar para fazer avaliação com a gente em São Paulo, né? Então eu sempre falo Nossa. para os alunos aqui, eu falo, poxa, manda um vídeo primeiro para a gente fazer uma pré-avaliação para ver se realmente é válido, né? Participar de uma seletiva com a gente. Já teve meninos que a gente falou, olha, não venha, não tenha, né? Você tem um custo todo para vir até aqui, né? Então assim é competitivo, atleta estudar no exterior, conseguir uma bolsa, mas ao mesmo tempo também aquele menino que tem o talento, que muitas vezes passou por base, não tiveram oportunidades, mas tem um talento diferenciado aí, onde joga na escola e, poxa, é o melhor da escola, é o melhor do clube que joga. Geralmente é esse perfil de atleta que tem condição de estar indo para os Estados Unidos jogar futebol e conseguindo conciliar com a bolsa esportiva também, né? A gente, a princípio, nessa pandemia, a gente está pedindo para muitos alunos, atletas, mandarem para a gente esse material de vídeo, para a gente dar um primeiro feedback e depois, assim que as coisas normalizarem aí, né, chamarem todos aí para jogar com a gente. A gente está com uma turminha que embarca agora em agosto, né, para os Estados Unidos. Então, geralmente a gente junta esse pessoal para eles entenderem também, ver o nível, né, dessa galera Legal. aí que está jogando, que está indo embora. Então, é mais ou menos assim que acontece, né? Tem alunos que Legal. mandam o currículo, que já jogaram em times, mas é muito importante esse nosso olhar clínico aí, que a gente tem uma equipe muito boa que faz só essa parte de avaliação dos atletas. Eles ficam, gente, estão perguntando aonde fica. A EI Brasil, ela fica em São Paulo, capital, né? Nós estamos fazendo uma parceria com a GX, então vocês podem entrar em contato conosco ou com eles e podem encaminhar esse material para a gente começar a conversar sobre isso. Pode mandar um direct aqui para mim, para o Ricardo, e a gente vai vendo cada um de vocês. Tem uma pergunta assim, aqui se tem que ser atleta profissional para conseguir uma bolsa. Não, Eu vou não, não, pegar. de forma alguma. O Ata, ele é um atleta amador aqui no Brasil. Então, assim, quando o atleta ele participou de categoria de base, então geralmente ele já tem um filtro, né? Para jogar na base é um pouco mais criterioso, enfim. Não necessariamente, tá? Não A gente necessariamente. gosta Ele muito pode de ver o ser um bom atleta. jogador que joga no clube, num time na cidade. Não tem Exato, problema. exatamente. Problema zero, zero. Até Legal. porque, assim, às vezes já chegaram atletas aqui com currículos maravilhosos. Poxa, eu joguei em tal equipe. E quando chega na hora do vamos ver, não joga. Então, Não é isso. Não, eu não acho que é, você não tem é que isso que faz, né? exato. É igual, né? Você quer
a gente brinca aqui e fala, poxa, você quer estudar para uma prova do TOEFL sem conhecer a língua inglesa? Não adianta, né? Não deu Então, certo. assim, você Com quer certeza. tentar jogar futebol, geralmente esse menino ele já tem um histórico, né? Ele joga desde, né? Eu tô falando meninos, mas meninas também, tá? Essa era uma pergunta que aconteceu aqui. É só para meninos? Legal. Não, né? Meninos e meninas, né? Exato. E outra Tá. coisa, rolou Fica à vontade. aqui, Ricardo, se vocês só fazem para futebol. Depois, se você puder Tá. falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Legal. O carro-chefe da empresa acaba sendo o futebol, porque, logicamente, né, o país aí, a gente tem muito mais gente praticantes de futebol, tá? Mas a gente trabalha também com tênis, com vôlei, tá? Com basquete. Então, assim, tem outros, natação também. Então, tem outros esportes que a gente já mandou para os Estados Unidos. A gente tem muitos Uhum. contatos lá. Só que a gente sabe que a procura é um pouco menor, né? O futebol, o masculino, eu acho que é a maior procura. Depois tem o vôlei feminino, depois tem o tênis e o basquete também. Esse ano a gente está trabalhando com mais um menino de basquete, né? Que está embarcando para os Estados Unidos, aí dando tudo certo, embarcando em agosto. E são esportes assim que são muito competitivos lá, né? A gente já mandou um menino de beisebol também, né? Para jogar por Universidade Americana. Legal. Então tem de vários esportes aí, várias modalidades, o masculino e o feminino, que a gente pode ajudar também, tá? Legal, a gente tem uma turminha boa de beisebol, viu? Depois até vamos conversar sobre isso. Legal, legal. As meninas estão perguntando aqui, a VM Markelli, ele está perguntando como tem que ser esse vídeo. Você tem alguma dica desse vídeo, Ricardo? Olha, o vídeo, na realidade, a gente gosta de vídeo, não pode ser um vídeo inteiro, né? Então, Tá. geralmente, o pessoal faz um highlight, né, dos melhores momentos ali. Então, pode fazer uma edição mais básica para mandar para a gente. Uma coisa bem simples mesmo. Eu acho que, assim, quanto melhor é a qualidade da filmagem, é melhor para a gente também poder avaliar, né? Então, a gente já teve situação aqui de pai e mãe filmando, que ficaram super boas, né, as filmagens. E a gente já teve pai e mãe filmando que na hora que o atleta faz o gol ou faz a cesta, enfim, acaba Derruba, vibrando também junto e aí fica. derruba o celular. Deus. Exato, aí fica um pouquinho complicado para a gente avaliar, né? Eu tô vendo, tem acho que é Gustavo, deve ser Gustavo, que ele Isso, está perguntando também um pouquinho sobre custo médio, né? Das universidades isso. americanas sem a bolsa. Qual seria o custo médio de uma universidade americana sem bolsa? Gustavo, falando da parte acadêmica e de um aluno que vai estudar no exterior, você tem universidades assim com custo que pode ser de US$ 10.000 por ano até 60, 70 mil dólares por ano, né? E quando a gente fala isso, é com tudo incluso, com alimentação, moradia, estudos, tem todos, né? Cada instituição tem um valor diferente. Como aqui no Brasil também, né? Quando você vai para uma faculdade, então tem uma faculdade que é mais barata, uma outra é mais cara. O que eles prezam muito lá é a qualidade do ensino. Então não tem uma disparidade tão grande que nem existe aqui no Brasil quando a gente fala em valor de mensalidade. Então tem algumas Uhum. universidades que são mais baratas, que ficam em regiões mais baratas dos Estados Unidos, de se morar, né? Então, quando você fala, por exemplo, morar em São Paulo, o custo de vida acaba sendo mais caro do que você morar, por exemplo, ou no No interior, ou interior, às sim. vezes em outros estados, né? Então, lá dos Estados Unidos também é da mesma forma. Então, o custo da faculdade depende muito da onde a gente vai colocar esse aluno para estudar lá fora, tá? Então, E é eu legal acho falar que isso, né, Ricardo? Porque assim, né? A gente, em parceria com a EI, na verdade, a EI é especializada em higher education, gente, em graduação, principalmente nos Estados Unidos. exato, E aí, qualquer tipo de universidade, né? Pode ter um aluno aqui mais voltado para o acadêmico que quer estudar nas top americanas. Existe essa possibilidade de colocação, né? A sim, gente sim, está falando da bolsa esportiva especificamente, pelo fato até de muita gente ter nos pedido isso. Mas não necessariamente precisa ir pelo viés do esporte, né, Ricardo? A gente pode ir pelo viés do acadêmico. exato, exato. Eu acho que assim, existe uma faculdade para cada um que quer estudar lá fora, né? Depende muito da vontade do aluno, da dedicação. Esse bate-papo com o aluno e com a família é muito importante para a gente filtrar
aonde que a gente quer chegar, né? Então, logicamente, o que acontece muito aqui, principalmente da parte acadêmica, Andrés, é que os alunos eles acabam tendo pouco conhecimento das universidades americanas, porque são mais de 4.000 instituições americanas. Então, existe muita coisa. O pessoal conhece mais as top schools, né? Enfim, Harvard, Columbia, Stanford, Yale, MIT, que aparece mais nos filmes aí também, né? Então, o pessoalzinho que assiste filme, né, se depara muitas vezes com essas universidades aí. Mas existem universidades nos Estados Unidos que são maravilhosas, que às vezes a gente não tem nem ideia que exista lá fora, às vezes o pessoal não tem conhecimento aqui. Então, um erro muito grande que tem dos alunos aqui é entrar no Google e colocar, por exemplo, eu quero estudar business, ou quero dizer administração nos Estados Unidos, puxa um ranking da faculdade, das faculdades, pega as top 100 ali, ou top 10, enfim, e fala, poxa, essa é a faculdade que eu quero entrar. E na realidade o trabalho tem que ser feito inverso, né? Você tem que conversar com o aluno, você tem que entender qual que é o perfil do aluno, como que ele vai durante o ensino médio, se ele tem notas para conseguir bolsas acadêmicas também, que é mais um ponto importante aí para os alunos entenderem, que você consegue receber bolsa, o atleta, pela parte esportiva, e o aluno que é muito bom, que tem boas notas, tem uma possibilidade muito grande também de ter bolsas acadêmicas. E isso faz com que o custo da faculdade ele fique muito mais acessível para o aluno aqui também, né? Legal. Então, tem esse lance da parte acadêmica que é muito importante. Notas no ensino médio, os testes de proficiência que vão ser feitos aqui também no Brasil, né? Então, é tudo um pacote para depois a gente definir quais são as melhores universidades, dependendo do perfil, né, financeiro, econômico, pessoal, do aluno, né? Tem aluno que é muito mais proativo, tem aluno que é mais envergonhado, tem alunos que quer para uma universidade que tem 50, 60 mil alunos lá fora, tem alunos que não estão habituados com isso ou são mais envergonhados e é melhor estar indo para uma universidade menor, com menos gente dentro da sala de aula. Isso é um ponto muito importante e a gente tem que ser o mais assertivo possível com isso. Um dado muito interessante do trabalho que a gente faz aqui é que mais de 99% dos nossos alunos eles acabam se graduando nos Estados Unidos, né? Então, de mais de 500 alunos que a gente mandou, a gente teve 4 alunos que voltaram. É muito pouco, né? Porque a gente tem uma assertividade muito grande onde a gente faz essa colocação lá fora. Legal. Isso é muito legal, né? É feito com muita seriedade, né, gente? A Jussiara, ela está perguntando se a seleção para ganhar bolsa, né, no caso da bolsa esportiva, é feita em São Paulo, porque ela é do Rio. Ju, se você tiver uma turma aí, vamos montar um processo, quem sabe a gente leva a equipe do Ricardo aí em Macaé fazer uma seleção. Pode ser, né? Mas inicialmente seria no Rio, no Rio não, desculpa, inicialmente seria em São Paulo e nós estamos aí organizando para fazer uma aqui na nossa região em Bragança. Mas, Ju, podemos conversar a respeito disso, tá? A Raquel pergunta se essa seleção tem um custo, né? Na verdade, a pré-seleção, quando ele manda um vídeo, não tem custo nenhum, porque ainda é uma avaliação, certo, Ricardo? Exato, e aí depois existe um serviço a ser prestado com relação aí à colocação de vocês, né? Que daí a gente pode entrar mais em detalhes, dependendo do caso de cada um, não é isso? Perfeito, perfeito. A gente, da seletiva aqui, a gente tem toda uma estrutura montada, né? Então, é um campo de futebol oficial, a gente tem os professores que trabalham com a gente tem equipe de filmagem, a gente tem médicos, né, ambulância, então tem todo mundo uniformizado, então tem toda uma estrutura para poder promover um melhor evento possível, né? Eu acho que assim, o atleta que participa com a gente, ele joga bastante tempo, né? Então ele não reclama, às vezes o pessoal está acostumado a fazer teste em time de futebol aqui, né? Que joga 20 minutos, 30 minutos e ser avaliado. Aqui não, a gente realmente o atleta ele joga bastante tempo para poder ser avaliado. Então a gente tem toda uma estrutura. Hoje o custo para participar de uma avaliação nossa é de R$ 180, tá? Para cobrir esses custos que a gente tem durante o evento. Mas eu digo que é uma experiência muito bacana.
tiveram vários pais aqui que até tendo depois da seletiva, a gente tem um bate-papo para falar sobre a avaliação de cada um. E a gente tem muitos elogios aí dos pais falando da estrutura, independente se o filho passou ou não, né, da estrutura de participar com a gente de um evento desse. A gente já fez alguns outros eventos também fora de São Paulo, a gente já fez em Porto Alegre, a gente já fez em Cuiabá, então talvez a gente faça no Rio, quem sabe, né? Interior E vamos de São fazer um Paulo. aqui em Bragança, né? Vamos, com certeza, com certeza. E conte uma Passando tudo isso, coisa, né? A gente vai está estar disponível. falando da seletiva, do futebol. E o inglês desse aluno, né? E uma pergunta importante que a Raquel colocou aqui, a idade desse aluno, quando ele tem que começar a ver isso, qual a idade máxima, né? Como que é isso? Perfeito. Falando do tanto o aluno acadêmico quanto o aluno atleta, é uma cultura, eu não falo nem que é uma cultura nossa, mas assim, a gente está acostumado a deixar as coisas para a última hora, né? Para o ensino médio, para o terceiro ano colegial, ou quando o aluno termina o colegial e ele presta as faculdades aqui e às vezes fala, poxa, mas eu queria ir para os Estados Unidos, mas pô, eu não me preparei para isso, né? Eu acho que assim, a partir do momento que o aluno ingressa no ensino médio, então primeiro, segundo ano do colegial, é o melhor momento para iniciar um processo desse, né? Eu vejo com o lado tanto da parte acadêmica para poder se preparar com relação ao inglês, né? Legal. Então, o inglês não existe milagre, ninguém vai sair falando inglês de uma hora para outra, né? É todo um processo. Então, assim, o aluno que está no primeiro, segundo colegial, que ingressa num trabalho como esse, existe todo um planejamento, né? Que a gente ajuda aqui o aluno a se organizar com relação às preparações, com relação às provas, né? Do TOEFL, do SAT, com relação à parte financeira também da família, né? Para poder se programar. Então, cada hora tem um investimento diferente, de preparar o aluno para uma prova, de preparar o aluno para o inglês, de preparar para o aluno tirar um passaporte, para ele comprar uma passagem. Então, assim, quanto antes você consegue fazer esse planejamento, iniciar o trabalho com a gente, melhor. Eu falo que alunos a partir de 15 anos é uma época bacana, que pode ter essa experiência de começar um trabalho visando essa oportunidade lá na frente. O atleta, logicamente, que ele depende dessa questão da parte física, né? Então, é uma época de muita transição aí de um menino de 15 para 18 anos, né? Tá. Que ele tem que continuar levando a sério, competindo, treinando. E da parte acadêmica é a questão dos estudos, né? De ter um foco maior aí durante o ensino médio, que essas notas do ensino médio elas são extremamente importantes aí para a admissão numa faculdade americana. Então, quanto mais tempo a gente tem para se preparar. E tem uma idade máxima? Vamos dizer, quem está no terceiro agora, Desculpa? ou quem já se formou no terceiro, ainda dá tempo? Ou como que é isso, né? Legal, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, tá. Exato. O aluno até os 22, 23 anos, ele tem a possibilidade de ir para os Estados Unidos para jogar, estudar, né? Legal. E para quem quer ir só estudar, aí não tem idade. Não tem então, idade. Não tem limite de idade, exato. Então, um atleta, você diria até uns 22 anos, claro que vai depender do atleta ser bom, mas até uns 22 anos seria uma alternativa interessante. Sim, sim. A gente trabalhou com atletas também já que terminaram o colegial aqui, que muitas vezes não sabiam direito o que quer, sai do colegial e ainda não tem a decisão de curso, ou às vezes tem alguns alunos que começaram aqui a fazer uma faculdade e vislumbraram essa oportunidade da parte esportiva depois. Existem bolsas também para alunos que já se graduaram aqui e vão para os Estados Unidos para fazer um MBA, né, um Master, né? Legal. E essa bolsa também é oferecida para a faculdade. Então, eu falo assim, o aluno com 15 até 22 anos, a gente consegue fazer um trabalho tranquilamente para colocação lá fora. O treinador americano, ele prefere
principalmente tem as ligas, então tem NCAA, NAIA, que são ligas diferentes lá nos Estados Unidos. Depois a gente pode entrar em mais detalhes com os alunos aí, uma coisa mais pessoal, para não ficar muito confuso aí para o pessoal, né? Tá. Mas assim, as restrições de tempo que você se formou no colegial, então tem algumas regras aí que a gente vai de acordo com as regras para a colocação desses alunos em respectivas ligas aí, tá? Tá. Aí, daí o treinador tende a preferir mais novo ou não? Depende da Depende. liga e depende da universidade. Então, Ah, tá bom. algumas universidades, aquelas universidades maiores, né, bem grandes, aí que faz parte da NCAA Divisão 1, eles Uhum. preferem atletas mais novos. Então, são atletas que terminaram o colegial aqui 18 anos, até 19 anos, para recrutar. Legal. E conte um pouquinho pra gente, né, gente? Até para conhecerem um pouquinho do seu universo. Conta algum case para onde você já mandou aluno, para eles entenderem um pouquinho disso, né? Porque é isso que a gente falou, gente. Tem oportunidade para todo mundo. Para quem é mais acadêmico e quer uma bolsa acadêmica e está correndo atrás, e para quem também é do esporte. E daí, futebol como prioridade, mas tem vários esportes. Mas aí conta um pouquinho para a gente de algum case, para onde você já mandou aluno. Até teve uma pessoa que passou aqui e falou: nossa, estrutura de primeira, aconselho. O Paulo Ferreira falou isso, né? E é isso, Legal, né? A legal. gente sempre quis procurar, né, um suporte nesse sentido, porque a gente tem pedido de bolsa atleta de graduação, mas a gente queria uma empresa que a gente pudesse passar essa confiança mesmo para essa parceria. Então, conta um pouquinho para eles de case, Ricardo. Conta um pouquinho de coisa que aluno que você já mandou, para onde mandou, como que tá. Ixi, será que eu travei? Eu travei? Entrando aqui, meninos que já estão com a gente no projeto. Tá me ouvindo bem aí? Eu não tava, mas não sei se sou eu, porque às É, vezes é a minha internet aqui que dá uma falhada, né? não, tudo Mas bem. assim, não estava te ouvindo. Na hora que eu falei para você contar algum case, até a Raquel pediu para já falar se já teve meninas, né? Eu até queria contar isso para vocês, gente, quando o Ricardo fala com a pessoa que está no projeto com ele, porque ele vai acompanhar o aluno desde o momento que a pessoa decide ir para lá e vai acompanhar esse menino até a colocação mais adequada, né? Por isso que ele fala do projeto. O Ricardo, é você que deu uma travadinha, eles estão colocando aqui, porque eu perguntei, gente, eu travei, né? Mas tudo bem, pode contar para a gente aí de algum case, Ricardo, ou de alguns cases. Claro, claro. A gente tem muitos aí, né? Então, dessa parte esportiva, até é engraçado, tá entrando bastante gente na live aqui, e são meninos que, né, fizeram processo com a gente, estão estudando nos Estados Unidos, que é muito legal. Na semana passada, a gente teve a oportunidade de conversar com um aluno que está estudando na Universidade de Denver, e ele é um aluno atleta nosso, né? Ele fez todo o processo com a gente aqui para ir para os Estados Unidos. Até se o pessoal também tiver interesse depois de entrar no nosso Instagram, tá disponível esses vídeos, tá? No IGTV. Legal. Então, a gente fez uma entrevista, bate-papo com esse aluno que está lá fora. Também, na semana retrasada, a gente fez com um aluno que está na Universidade de South Florida, no USF, e ele fez o processo com a gente também aqui, foi através do futebol, bolsa esportiva, mas a gente tem muitos casos, né? Então, eu tenho, né, alunos que jogaram para a Divisão 1, que são casos que é da NCAA lá nos Estados Unidos. Eu tenho alunos que foram a Junior College também, uma outra liga que tem. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa parte acadêmica, se a gente tiver um tempinho aí, que é uma porta de entrada também para alunos atletas para estudar nos Estados Unidos, né? Com uma oportunidade incrível de ser visto lá fora. Então, assim, tem muitos. A gente tem em universidades no Colorado, a gente tem universidades em Miami, a gente tem universidades que a gente já mandou aluno. Eu tenho alunos atletas, para dar exemplos para vocês, de outros esportes, né? A gente tem do tênis,
Então, tem um aluno nosso que está na Wichita State, que ele é um aluno que ele é de Fortaleza. Então, ele mandou um material de vídeo para a gente aqui, a gente avaliou esse aluno e realmente ele jogava muito bem. Ele teve a oportunidade de vir para São Paulo para competir aqui. Acho que o Ricardo travou. Ele está na Wichita State também. Então, tenho alunos que já seguiram nos Estados Unidos, tenho alunos que jogaram tem o Diogo, que estudou na Universidade de North Florida também. Ele se formou e está morando fora. Eu tenho o Bruno, que é um joia aqui na nossa live também. O Bruno, ele é um aluno acadêmico nosso, né? Ele fez Harvard, ele está na nossa live aí também. Legal. Hoje ele trabalha nos Estados Unidos, trabalha na Ambev. E também, então, assim, tem vários exemplos aí de alunos. A gente podia ficar a tarde inteira, a noite inteira aqui conversando, porque cada um tem uma peculiaridade diferente, uma experiência de vida muito incrível. São Olha alunos... lá, eles estão falando aqui, ó. O João Toledo está falando, Ricardo é fera, confiança total. O Lucas falou, Ricardo é fera, EI Brasil é de confiança. Valeu, Ricardo, forte abraço. O Bruno que fez Harvard, né? E aí tem uma galerinha aqui mandando um oi para você e tudo mais. Perguntaram aqui de menina. Me dá um exemplo pra gente de menina, né? Menina dá para ser colocada para jogar futebol? Talvez é futebol, gente, que vocês estão perguntando? Claro, claro. Eu vou dar um exemplo aqui de meninas. Eu tenho 2 meninas agora que elas estão jogando Junior College nos Estados Unidos, né? E elas foram através da Bolsa Atleta de futebol também, a Manu e a Carol. Eu não sei se elas estão na live aqui, mas é bacana, né, dar esse exemplo. A gente tem a Bia também, que já se formou nos Estados Unidos, depois mandou foto pra gente, foi muito legal. Ela fez todo esse caminho aí também, era uma aluna atleta aqui também, desprestigiada no futebol feminino. Tem a questão de patrocínio, um ano tem patrocínio, outro ano não tem, então o time acaba. Então isso acontece muito com os atletas aqui. E ela foi para os Estados Unidos, se formou lá fora, né? E tem o caso da Júlia também, ela se formou jogando vôlei, então ela foi para o Kentucky, jogou pela universidade lá. A Júlia foi muito engraçada, porque ela veio aqui no escritório e ela jogava pelo Pinheiros aqui no Brasil, né? Esporte Clube Pinheiros, que tem uma base muito forte de atletas. E a mãe dela estava conversando e sempre a mãe dela falava, Júlia, levanta para o Ricardo ver, né? O seu tamanho. Ela é uma menina aqui, muito alta mesmo, incrível. E ela acabou tendo várias possibilidades de estudar em várias universidades lá nos Estados Unidos. E ela acabou optando por uma universidade, até uma universidade menor, no Kentucky. E para ela, assim, foi muito bacana, se formou. Às vezes, alunos, eles voltam aqui, trazem, né, alguns presentinhos para a gente que a gente vai guardando, caneca, flâmula de faculdade. Tem gente que traz camiseta também dos times que estão jogando lá. Então, tem bastante gente, tanto do acadêmico, esportivo. Tem alguns depoimentos que tá no nosso Instagram. O Rafael, que trabalha comigo hoje, né, ele se formou nos Estados Unidos também e ele fez o nosso projeto. Então é muito legal porque ele fez parte do nosso processo, do nosso projeto, se formou e hoje o Rafa trabalha com a gente aqui também, né? Quem tiver a oportunidade de conversar com a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Rafael também, que fez parte dessa nossa história. Que legal. E é isso, né, gente? Sempre quando vier perguntar para mim, Andrés, e Bolsa Esporte, eu falo, calma, gente, eu tô vendo possibilidades, e possibilidades que possam realmente passar confiança, que sejam profissionais, que saibam que estão fazendo, né? A gente tem alguns minutinhos. Eu vou pedir para você, antes até, eu acho que dá tempo, né, Nath? A Nath acho que está por aí. Eu queria que você explicasse um pouquinho, se pode ser em 5 minutos, essa questão de junior college, university, que às vezes as pessoas não têm muita ideia disso. Só para a gente dar uma noção, né? Para eles entenderem um pouquinho esse sistema educacional de graduação lá fora. E aí depois,
Se vocês quiserem mais informação, vocês podem entrar em contato comigo ou com o Ricardo e a gente aprofunda, gente. Mas só um pouquinho de ideia disso. Claro. Antes de começar isso, Andressa, eu tô vendo bastante gente que fez processo com a gente aqui que entraram na live. O João Toledo está nos Estados Unidos, né? Tá fazendo faculdade lá e fez processo com a gente. O Teles, né, também fez processo com a gente, está nos Estados Unidos. O Lucas Oli, ele está fazendo processo com a gente, está embarcando para os Estados Unidos agora em agosto. Então tem muita gente legal aí na live. Boa viagem, Lucas! De vocês. O Felipe quer aqui. Então a gente vai rodando aqui, vai achando nosso. Um monte de gente, que bom! Vários alunos. Tem pai de aluno nosso aqui também, então muito legal. Obrigado pela presença de toda a live. Falando um pouquinho aqui de universidade, primeiro eu queria explicar para vocês como é que funciona a Universidade dos Estados Unidos. Então, a Universidade dos Estados Unidos é basicamente o seguinte: e você consegue ingressar na universidade e decidir o major, curso que você vai se formar, tá? Então, isso é uma coisa muito legal, porque a gente vê muito aluno aqui no Brasil. Eu tenho muitos alunos acadêmicos aqui que vêm conversar com a gente, que começou a faculdade aqui no Brasil e, de repente, quer trancar ou não gostou do curso, quer mudar. E lá nos Estados Unidos, é muito bacana que você pode ingressar na faculdade sem decidir o major, que é o curso que você vai se formar. Esses 2 primeiros anos que você faz na universidade são matérias básicas, que eles chamam de General Education. Então, são matérias básicas que você tem que ter nesses 2 primeiros anos, para você, depois desses 2 primeiros anos, decidir qual vai ser o curso que você vai se graduar. Tá? Uhum. Então, os 2 primeiros anos, por exemplo, eu fiz business. Então, dentro da área de business, eu tive que fazer aulas de marketing, eu tive que fazer aula de administração, matemática, contabilidade, economia, finanças, para depois eu decidir o major que eu queria me formar. Então, basicamente, é assim que funciona quando você ingressa numa universidade americana. Os 2 primeiros anos básicos e os 2 últimos específicos, tá? Então, quando você faz essa transição do segundo para o terceiro ano, você realmente tem que decidir o curso que você vai se formar, tá? Então, você tem toda uma base maior para você decidir com mais precisão esse curso, tá? O Junior College nada mais é do que instituições que oferecem esses 2 primeiros anos de matérias básicas, tá? Uhum. Então, aqui no Brasil, a gente não tem nada parecido do que um Junior College lá fora, tá? Mas só te passar um pouquinho de dados, hoje 47% dos alunos americanos, eles ingressam primeiro num Junior College, tá? Então, é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, o aluno ingressar no Junior College para depois ele fazer os 2 últimos anos de universidade, tá? Exato. Então, tem o que muita gente confunde aqui, que o pessoal acha que vai para um Junior College primeiro, você atende 2 anos no Junior College, mais 4 na faculdade. E não é assim. Não. São 2 anos de Junior College e mais 2 anos de universidade, tá? Transfere e continua, né? E continua, se gradua em 4 anos, né? Alguns outros cursos que são mais específicos, você pode se graduar em até 5 anos, né? Uhum. Tem a questão de nomenclatura também, que o pessoal confunde muito aqui no Brasil, que é a questão de falar college e falar university, tá? Então, só para explicar para vocês, college e university é a mesma coisa, tá? College e university, lá nos Estados Unidos eles não falam, o aluno é um university student, ele é um college student, tá? Uhum. Então, universidade e college é a mesma coisa, meio que uma faculdade e universidade é a mesma coisa aqui no Brasil. Isso, né? Exatamente, legal. A graduação, aí sim é o high school, não é college, que às vezes o pessoal confunde com colegial, tá? Mas é mais ou menos assim que funciona. Então, o aluno ele pode ir tanto para um junior college, como ele pode ir direto para a universidade. Quando a gente faz essa procura, depende muito do perfil do aluno para colocar num junior college ou colocar numa universidade. Aí depende muito, aí são várias situações para a gente definir qual que é o melhor caminho a traçar aqui com o aluno e com a família. Para esse aluno. Até veio uma perguntinha antes que a gente não respondeu, que eu acho que foi a Jussiara que colocou para nós, se as bolsas seriam para graduação e high school. Na verdade, gente, a gente está falando aqui de graduação, tá? O Ricardo até falou a possibilidade de um MBA, mas a gente está falando de graduação, né? O pessoal já se formou no ensino médio para
ir para fazer realmente um bacharelado lá fora, e aí com bolsa esportiva ou bolsa acadêmica ou pelo acadêmico, né? Essas duas vertentes que a gente está falando aqui. Se o aluno já estiver nos Estados Unidos, ele consegue fazer o processo ou tem que estar aqui no Brasil? Essa é uma pergunta que surgiu aqui agora. Legal. A gente trabalha com muitos alunos que estão fazendo high school nos Estados Unidos também, tá? Tá. Então, não tem problema nenhum para o processo, tanto acadêmico quanto esportivo, tá? O aluno que ele tá fazendo high school nos Estados Unidos, geralmente ele joga no high school lá e a gente consegue ter esse material de vídeo, né, para poder avaliar o atleta. E Legal. o aluno acadêmico também que está fazendo high school nos Estados Unidos, eu tive um caso aqui, isso foi no ano passado, a gente trabalhou com trigêmeos. E os três meninos, Nossa! eles estavam fazendo... os três meninos fazendo graduação no high school nos Estados Unidos e a gente fez o processo deles aí para colocação nas universidades lá fora, né? Então, foi muito engraçado, Mas porque são acadêmico, irmãos e ou os três jogam bola? Acadêmico. Ah, tá. Os três. O próprio, né, o Jardel também, que é um aluno nosso, hoje ele não, eu não vi o Jardel aqui na live, mas ele está sempre super proativo aí, participando também. O Jardel, ele foi um aluno que fez o colegial nos Estados Unidos e mesmo assim a gente fez o processo esportivo com ele, sem problema algum. Tá? Legal. Então, Ótimo. ele tem muito contato com as universidades, ele visita a faculdade lá, ele faz o teste lá mesmo, conversa com o treinador e já tem portas abertas. Tá? Então, isso E, daí gente, o Ricardo falou aqui do TOEFL e do SAT. O TOEFL é a prova de proficiência, né, do inglês, e o SAT é como se fosse, mas não é, né, o nosso Enem, tá? Então, essas são provas que vai precisar mesmo da bolsa esportiva. Por isso que ele fala que é bom com antecedência, o quanto antes, né? Ele falou que é bom começar já quando está no primeiro ano do ensino médio a ver isso, porque daí tem mais oportunidade, mais tempo para preparar e mais oportunidade para eles encaixarem com uma bolsa legal, de acordo com o aluno, né? Mas até aí, os 22 ainda dá tempo. Mas aí, quanto antes melhor, por isso, porque vocês vão ter que casar todo esse planejamento, né? É um planejamento a longo prazo, onde vai estar vendo o inglês, vai ter que marcar essas provas, vai ter que fazer o SAT, né, Ricardo? Então, por isso que o quanto antes der início, melhor, né? Exato. E assim, é a oportunidade do aluno que, se de repente ele falhar, ele tem a oportunidade de fazer novamente, né? Sim. Então, assim, sim. Logicamente que assim, ninguém quer ficar fazendo a prova por fazer, até porque tem um custo para essa prova também. Mas, assim, através de simulados, de toda uma preparação que você tem aqui, você já tem uma base. Então, por exemplo, os alunos que fazem a preparação com a gente para TOEFL e SAT, que vai fazer essa universidade fora, a gente tem relatórios, né, dos professores para saber quando que esse aluno está preparado, para aí sim a gente marcar a prova. Então, a gente fala, esse teste, só para dar um exemplo para o pessoal, o teste do TOEFL, por exemplo, ele tem duração de 2 anos, né? Uhum. Então, o aluno que está no segundo ano do ensino médio aqui, ele já pode fazer o TOEFL, né? E ser válido, né? A partir do momento que ele se gradua, ele ainda consegue utilizar esse score aí, esse resultado para admissão numa faculdade lá fora, tá? Legal. Ótimo. E é isso, gente, assim, né? A EI tem muita experiência com isso, por isso que a GX buscou essa parceria. E aí a gente vai estar à disposição para analisar caso a caso. Vamos marcar para o segundo semestre, dando tudo certo e vai dar, a gente quer marcar uma seletiva aqui na nossa região, né? Claro que temos que ir aí de acordo agora com essas novas medidas. Vocês também não estão com seletivas aí em São Paulo agora, né, Ricardo? Como que tá isso? Não, a gente tem que aguardar agora, né? Até, às vezes o pessoal pergunta aqui até das próprias universidades americanas, né? Então, falando um pouquinho, né, sobre esse caso de pandemia, as universidades lá, elas estão reabrindo, tá? Então, essa é uma notícia muito positiva, porque a gente tiveram vários alunos que voltaram para o Brasil fazendo curso online, né? Que não conseguiram concluir o semestre, acabaram voltando para cá. Mas as universidades, a grande maioria lá fora,
está abrindo, né, o face-to-face aí, então o aluno pode estar dentro do campus. A gente está aguardando um pouquinho, porque acho que o problema maior hoje no Brasil, né, ou para a saída do aluno para fora, é mais aqui no Brasil do que lá fora, porque lá as coisas já estão se normalizando. E a gente pede a Deus aí que as coisas também se normalizem o mais rápido possível aqui e que a gente volte a viver como antes aí, né? Com certeza, né? Vai ter um novo normal, como todo mundo sabe, mas, né, que a gente saia fortalecido de tudo isso, né? A gente tem que pensar por aí, né? Queria Com super certeza. te agradecer. Eu acho que foi um bate-papo super gostoso. Está dando o nosso tempo aqui, né? De 1 hora. É impressionante como passa Passa rápido. rápido. Mas eu queria super te agradecer. Acho que foi super válido, né? É muito gostoso a gente aprender mais a respeito desse universo que é tão amplo do intercâmbio. E essa possibilidade de atleta tem que ser com quem realmente faça uma coisa séria, né? Então, obrigado, né, por compartilhar tudo isso com a gente. Essa live vai ficar salva aqui, pessoal. A gente vai marcar outras coisas com o Ricardo e vamos marcar esse evento, tá? Agora eu vou deixar ele falar um pouquinho aqui com a gente. Imagina, eu queria agradecer muito aí pela oportunidade, né, da gente estar essa parceria aí. A gente já se conhece de várias feiras aí, todos os anos encontrando com as universidades americanas aqui também em São Paulo. E para a gente vai ser muito proveitoso isso, de conseguir expandir um pouquinho desse trabalho que a gente já faz aí há 12 anos e com muita credibilidade, e eu tenho muita confiança também, né, no trabalho que vocês já proporcionam para os alunos aí de high school, de estudar inglês. Então, para a gente, eu só tenho a agradecer e falar para o pessoal aí para entrar em contato com você, Andresa, o pessoal da GX, os meninos que entrarem em contato aí, né, o pessoal da GX vai passar toda a informação para a gente, e assim que as coisas normalizarem aqui, a gente já pode falar sobre bolsas esportivas e da parte acadêmica também, né? A parte acadêmica, o aluno acadêmico que já se planeja em estudar fora, a gente já pode falar, né, a partir de amanhã, bater um papo aí, explicar um pouco melhor para a família. A gente está com esse mundo novo aí, a gente está fazendo bastante apresentação online, né, esse bate-papo, e está sendo muito interessante. Acho que é uma coisa nova para todo mundo, mas está sendo super proveitoso aí essa oportunidade de abranger até mais gente fora da região aqui do estado de São Paulo. Com certeza, a gente está aprendendo muito, né? E que bom que a gente está sempre aprendendo, né? Queria agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui com a gente. A gente tem alguns alunos de high school aqui conosco que já fizeram high school, alguns que estão para embarcar agora, algumas mães também presentes, de alunos que estão indo em outros programas. Obrigado mais uma vez, gente. E, Ricardo, obrigada. A gente vai estar em contato e eu vou contando para vocês, gente, da novidade. Podem conversar comigo, conversar com o Ricardo, chamar lá na II Brasil, entrem lá também para ver, né, esses depoimentos dos alunos deles. E a gente está à disposição. Obrigado, viu, querido? Obrigado, Andresa. Amanhã a gente tem uma live, amanhã às 6 horas. Não sei Legal. se a gente vai estar com live juntos aí. A gente vai estar falando falando com uma aluna nossa. Legal, eu estou só com live na sexta. Pode falar. Ah, legal. Amanhã tem uma live a partir das 18 horas. A gente vai estar conversando com uma aluna acadêmica nossa, que ela está fazendo uma universidade chamada George Mason em DC. E ela está estudando relações internacionais. Então vai ser muito também. Ela está 1 ano nos Estados Unidos e ela vai estar contando um pouquinho dessa experiência dela aí de fazer uma faculdade lá fora. E é uma faculdade que é muito renomada nos Estados Unidos, mas pouca gente conhece aqui no Brasil. Que legal! A gente tem uma turma considerável que é a RI, viu? Vou avisar o pessoal para amanhã tá ligado aí. E fiquem ligados, olha lá, Maju, Gustavo, o próprio Pedro. Lembrem de entrar lá amanhã, tá bom? Obrigado, gente. A gente já começou a contagenzinha regressiva aqui. Eu não vou deixar cair sem eu falar tchau pro Ricardo. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo. Ricardo, obrigada. A gente segue em contato. Obrigado pela oportunidade aí. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.